Paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite para todos, uma gloriosa paz do Senhor com todos que estiverem entrando aí. Hoje, dia 21 de outubro de 2025, estamos 21 horas e 1 minuto, Shalom, Simone, e estamos a 516 dias, né? Do término da geração da figueira. Shalom, Etienne. Que todos sejam bem-vindos, irmãos. Boa noite, Mari Fran. Acho que é a Maris, né? Que todos sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Hoje, essa noite, hoje eu tô minha pressão acho que baixou, sei lá o que é. Eu acho que é devido... A gente dorme meia, como é que diz? Paz do Senhor, Tânia. Miriam, boa noite. Essa noite deu uma ventania muito forte aqui. Eu calculo que deu uns 40 quilômetros. Horários do vento que bateu. Eu pensei que fosse levar o telhado da casa embora. De tanto vento. Agora tá ventando, tá com 26 quilômetros. Imagina de madrugada, que foi uma ventania só. Mas é isso aí, né? Nós sabemos que tá tudo aí andando bem rápido, né? Andando muito rápido. Mas muita coisa acontecendo, que nós já sabemos, né? Todo dia elas acontecem. Mas vocês podem ver que o clima tá mudando, né? Já repararam que o clima tá mudando? Já repararam que os tremores de terra estão aumentando? Gente, tufão. Eu não sabia que na Europa dava tufão. Na França, vocês viram a França o que aconteceu? Tá agora programado um tufão pro Caribe, né? De hoje para amanhã. Aqui no sul, boa noite, Rosane, Shalom, Andréia. Aqui no sul nós estamos, hoje de manhã tava 12 graus. Aí para Santa Catarina chegou o lugar que deu 1 grau. Em pleno mês de outubro, já final de outubro, né? Nós já estamos no dia 21. E diz que vai piorar, diz que domingo vem mais frio, entendeu? Tá com vento, né, Rosane? Aqui também, aqui é vento. Olha, essa madrugada, desde que eu terminei a live ontem à noite, o vento começou a apertar. E tá ventando, tá 23 quilômetros, quer ver 23 quilômetros? Deixa eu ver se é 23 que tá. Até, como é que diz? Deixa eu achar aqui, cadê o troço térmico aqui? Olha, aqui nós estamos, você quer ver uma coisa? 23 quilômetros horários, deixa eu coisar aqui, como é que diz? 21 graus, com sensação térmica de 14, olha só, 21 graus com sensação térmica de 14, e o vento, nesse exato momento, ainda 23 quilômetros. Mas tá forte, tá forte. Essa madrugada eu pensei que eu ia levar o telhado embora. Fora de brincadeira. Eu clamei a Deus, falei, Senhor, tem misericórdia. Não deixa eu levar meu telhado embora, não. De tão forte que o vento tava. Eu calculo que devia estar em torno aí de 40 quilômetros. Mais ou menos. Porque tudo aqui no fundo, tudo que tinha, que estava encostado, levou tudo embora. Coisa tenebrosa. Achei tudo no muro, jogado no muro. Mas por que está acontecendo tudo isso, né? Em primeiro lugar, nós sabemos que... Boa noite, Eliane. Nós estamos... o 6º selo foi aberto esse ano. O que é o 6º selo? Ele foi aberto por aquele terremoto. Aquele terremoto que deu lá na Rússia. Não sei se vocês lembram, em agosto. Um terremoto de 8,8 na Rússia. Aquele terremoto deu início ao 6º selo. E nós estamos vendo desde então, paz, Fabiana, desde então nós estamos vendo as coisas apertarem. Paz, Vânia. As coisas apertarem. Gente, desculpa que hoje eu tô com a pressão muito baixa, já tive alergia hoje o dia inteiro. Graças a Deus agora eu melhorei.
Mas, então vocês vão desculpando aí, tá? Os bocejos, vão desculpando. E nós estamos vendo, boa noite, Marisa. E nós estamos vendo, irmãos, o clima mudando. O clima mudando. Isso aqui era para estar calor, esse tempo aqui era para estar calorão. Mas por que está acontecendo isso? Porque nós vamos entrar numa fase daqui para frente em que a Terra ela está se preparando para o reino milenar de Jesus. Graça e paz, Val. A Terra está se preparando para o reino milenar de Jesus. Boa noite, Maris. Presta atenção nisso. Tá frio, né? Pois é, Goiânia fazendo frio, né? Fazendo frio, pois é. Ontem eu fui dormir com 2 cobertores, paz do Senhor, Simone. A coisa tá séria. Então, nós temos que entender o que está acontecendo no mundo. Nós estamos retornando para o período do Éden. Presta atenção. Nós estamos retornando para a terra do Éden. Quando Deus ele separa terra de um lado e água do outro. A terra era uma massa só, era uma coisa só. Com o dilúvio, a terra trincou. A terra formou rachaduras, entenderam? E os oceanos entraram pela terra, formando o Oceano Atlântico, né? O Mar Índico ali, Oceano Índico, aliás, né? O Pacífico. Shalom, Marisa, Maria Rita, paz, Larissa. Formando o Índico, Pacífico, né? O Oceano, qual que é o outro? Mar Mediterrâneo, né? Mar Glacial do Norte, do Sul, né? E aí vai, né? Aqui de fora também está bastante frio, ventando frio. Exatamente, aqui também. Então, nós estamos retornando. Quando vocês veem lá a África tá rachando, é porque aquilo ali, aquela rachadura ali, é que a Pangeia vai virar de novo. O mundo vai se tornar Pangeia outra vez. Entenderam? O mar de um lado só e o povo do outro, a massa de terra do outro. Por isso vai ser rápido para ir para Jerusalém. Entenderam? Por isso as pessoas vão poder estar todos os sábados em Jerusalém. Eu também no Rio de Janeiro, né? Eu tenho uma amiga no Rio de Janeiro que disse que lá estava um frio danado. Um frio danado. E como é que dizia? A ventania muito grande lá também. Então, irmãos, prestem atenção. Então, o que nós vamos passar não vai ser por muito tempo. Nosso tempo é pouco. Nós temos a profecia da geração da figueira. Daqui 1 ano e 4 meses ela se encerra. 516 dias dá 1 ano e 4 meses. Mas nós temos alguma outra coisa também. Hoje à tarde eu estava muito pensativa. Vou compartilhar isso aqui com vocês, tá? Mas eu não vou dizer que é Deus que falou comigo, não, tá? Não vou dizer que é Deus que falou comigo, não. Mas eu vou falar aquilo que veio no meu coração. Prestem bastante atenção. Vocês estão vendo essa bagunça toda aí? Estão vendo essa bagunça toda aí com o mito, né? Prende, solta, tira julgamento daqui, tira julgamento dali. E vai, como é que diz? E vai brincando, né? Com o povo, quebrando a Constituição brasileira, né? Vocês estão vendo isso que está acontecendo aí, né? Se houver eleições o ano que vem, presta atenção, se houver, pode ser que haja, eu não acredito muito, mas pode ser que haja. O próximo passo deles a partir das eleições é começar a nos perseguir. Eles vão começar a perseguir os crentes. Escuta o que eu estou lhe falando. Foi Deus que mostrou para a senhora? Não. Não foi. Eu não vou falar que é Deus porque não foi. É uma coisa, é um sentimento meu. Escuta bem o que eu vou lhe dizer. Shalom, Sandra. Ontem, na live de ontem, né? Na live de ontem eu coloquei para vocês a posição de Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Nós lemos aqui a posição deles, né? Eles fizeram um pacto com Deus para ser fiéis até a morte.
Então, meu irmão, você tem que se pactuar com Deus para ser fiel até a morte. Entendeu? Você tem que fazer um pacto, porque eu digo para você, eu tô falando mediante aquilo que eu estudo, tá? Pois é, Berenice, é aquilo que a gente lê dos outros países que também aconteceram coisas semelhantes. Eles estão, nesse momento, entrando nas igrejas evangélicas para ver o que eles podem fazer. Então, essa é a última cartada pelo bem. Se o povo não quiser aderir, né, como aquele pastor, né, pastor não, que aquele é um lobo devorador, né, aquele lobo vestido de ovelha que foi lá falar para o Senaqueribe colocar o evangélico progressista, evangélico de esquerda conservador. Eu nunca vi isso na minha vida, mas tá aparecendo, né? Naquele tribunal lá dos togados, aquele homem é um lobo devorador e o povo tá caindo em cima dele. E eu vi, me mandaram a imagem dele todo vestido de vermelho, um terno vermelho. Terno vermelho. Eu vou colocar lá nos meus stories para vocês verem. Eu vou colocar lá. Deixa eu ver se eu acho aqui, só para vocês verem. Porque é medonho. É uma coisa assim que, sabe, é feio de ver. É feio de ver. Eu fiquei apavorada quando eu vi. Mas eu quero colocar, deixa eu só achar aqui a pessoa que me mandou. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, gente, que eu já acho. Eu quero mostrar para vocês verem o que eu tô falando, que não é brincadeira. Vocês entenderam? Espera só um pouquinho. Opa, cadê? Deixa eu dar também, né? Por que eu não dou a busca aqui em cima, né? Burrice. É duro que a gente é meio burra mesmo. Vamos lá. Vamos ver se tá aqui. Irmãos. Olha. Pra vocês não dizerem que eu tô brincando, que eu tô mentindo, ó. Não sei porque que não tá indo o vídeo. Mas já deu pra vocês verem aqui, ó. O vídeo não tá rodando, mas olha aqui, ó. Olha a imagem do fulano, ó. Presta atenção, olha aqui, ó. Isso aqui é um dono de igreja. Falo que é dono de igreja, né? Olha o terno dele. Quer dizer, um terno não, isso aqui é um sobretudo, né? Olha isso. Entendeu? Num dando apoio para as missionárias, tá? O vídeo é esse, está dando apoio para as missionárias. Esse homem foi no STF, né? Esse homem foi no STF e... Deixa eu ver se eu consigo rodar aqui e voltar. Agora deu, ó. Diante da ilustre presença do nosso líder maior, Bispo Samuel Ferreira, ele que é uma das peças fundamentais para que este evento lindo e abençoado acontecesse e também um dos maiores incentivadores em dar voz ao Ministério Feminino. Bispo, estamos chegando ao final da nossa CIBEM, infelizmente. Eu gostaria de saber quais são as suas considerações. Deu para entender, né? Shalom, pastor. O que você... Deu para entender. Quem não seguir esse sujeito aqui, tá? Eu não chamo isso aqui de pastor não, tá? Isso aqui é um lobo devorador. Quem não seguir isso aqui vai entrar na perseguição. Você pode ter certeza. Vai entrar na perseguição. Quem não seguir, porque ele é ligado ao Senaqueribe. Eu dei pro Shalom pro senhor, pastor. Se eu não dei, tô dando, tá? Faz o sei. Shalom. Boa noite, Alberto. Então, gente, eu digo para vocês, por enquanto eles estão preocupados com as eleições do ano que vem, tá? Eles estão preocupados para tirar o mito de cena. Mas a partir do momento em que eles ganharem as eleições, ou se tiver, né? Não sei se vai ter, não acredito muito que tenha, mas se tiver, então tá bom, pastor. Vocês podem ter certeza de uma coisa.
a perseguição vai começar conosco. Eles vão acabar com os crentes no Brasil. Entenderam? Só que, né, as eleições são em outubro, não é isso? Outubro? As eleições são em outubro, setembro, outubro, não é isso? Shalom, a igreja somos nós. Eu comecei agora há pouco. As eleições são em outubro, não são? Não, 15 de novembro, né? Eu não lembro mais quando é que é a eleição, porque eu não voto. Eu não voto mesmo. Entendeu? Exatamente. Colocou à disposição da loja. Exatamente. Outubro, né, André? Então quer dizer que nós temos até março, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Nós temos 5 meses até março. Março se completa março de 2027 se completa a geração da figueira. Então nós vamos ter um pouco de tempo de perseguição. Eu acredito que logo Jesus volta. Entenderam? Logo Jesus volta. Então, nós temos que ter uma coisa na nossa mente. Colocar a nossa vida diante da presença de Deus. Firmar o nosso pacto com Deus, pacto de fidelidade ao Senhor. Presta atenção. Um pacto de fidelidade ao Senhor, que nós sejamos fiéis a Ele, aconteça o que acontecer. Por nada você vai abandonar os caminhos do Senhor. Nós temos que ser precisos. Nós temos que andar na retidão da palavra. Entendeu? Andar na retidão da palavra. Alguém lá no YouTube falou assim que eu falo de Deus como se Deus não fosse nada. Olha só, como se Deus não tivesse poder. Irmãos, algum dia eu falei que Deus não tem poder, mas eu falei o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós temos que estar na obediência da palavra, não é verdade? Nós temos que estar na obediência da palavra. Então eu não estou aqui para te deixar nervoso, nem te deixar com medo. Eu estou aqui para te alertar. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna, disse Jesus. Entendeu? Jesus disse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então, irmãos, presta atenção. Se a perseguição vier, que vai vir, eu acredito que ela só vem a partir das eleições do ano que vem. A partir disso. Se as eleições são em outubro, eles vão começar a nos perseguir lá para novembro. Certo? Vai ser uma perseguição avassaladora. Pode aguardar. Mas não estou falando aqui que Deus me mostrou. Deus não me mostrou nada. Eu estou falando mediante aquilo que a gente estuda, mediante aquilo que a gente lê, mediante aquilo que eles estão programando. Pelas falas de Senaqueribe, pelas falas de alguns lá dos urubus, tá entendendo? Tá entendendo? Pelas falas de alguns dos urubus, pelas falas de alguns pastores midiáticos, como esse sujeito aqui, esse lobo devorador aqui, tá entendendo? Eles não estão dispostos a enfrentar um povo que não quer saber de igreja. Eles não estão dispostos a enfrentar um povo que Deus abriu a mente deles para a leitura da palavra. Eles não estão dispostos a enfrentar um povo que está indo para cima deles com a palavra de Deus em punho. Porque eles não conhecem, aliás, eles até conhecem, mas essa palavra que está aqui desvendada para nós irrita eles. E nós estamos que nem quando Jesus estava lá nos fariseus. Queriam catar Jesus de todo jeito, porque Jesus fazia frente para eles. Meu irmão, você tem que decidir, você quer ser um crente verdadeiro e herdar a vida eterna? Ou você quer ser um falsário desse aqui? Comedor de lã das ovelhas. Isso aqui é comedor de lã das ovelhas. Olha a indumentária dele. Entendeu?
Exatamente, aqui no Paraná também está do mesmo jeito. Aqui no Paraná está ficando do mesmo jeito. Não pode mais falar de Jesus. Já tem professores pedindo demissão porque não podem orar com os alunos em sala de aula. Eles têm que falar coisas que eles não aceitam. Tem já muitos professores pedindo demissão. Entenderam? Então, meus irmãos, já tem psicólogos perdendo o seu diploma de psicologia, né? Perdendo a condição de exercer a profissão, porque eles falam de Jesus. Porque, irmão, vamos combinar, quando a gente lê a palavra de Deus, você se enche tanto dela, ela é tão viva, que nós queremos proclamar o mundo que Jesus faz por nós, não é isso? Nós queremos proclamar ao mundo o que Jesus fez por nós. Isso não é diferente. Todas as pessoas que Deus faz uma obra. Eu estava vendo a filha da Zizi Posse se converteu. Coisa mais linda a conversão da moça. Coisa mais linda a conversão da filha da Zizi Posse. Ela é cantora, né? Não lembro o nome dela agora. Ela e o marido se converteram ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Tá entendendo? E eles dizem que eles iam para qualquer religião, menos numa religião evangélica. Menos ser um crente. E olha só a coisa mais linda. Tá entendendo? E tem muitos atores. A Luísa Posse, obrigado, Igreja Somos Nós. E tem muitos atores e atrizes que estão se convertendo. Estão se convertendo. Por quê? É a última chamada. É a última chamada. Meu irmão, ou nós embarcamos nesse trem rumo à salvação, ou nós vamos ficar na estação rumo à perdição. Para onde você quer ir, né? Para a salvação no trem chamado Jesus de Nazaré, ou você quer ficar na estação indo para a perdição? Nós temos que escolher, né? A hora é agora, irmãos, a hora é agora. Mas podem aguardar o que eu estou falando, não é profecia não, de jeito nenhum, não falem que eu falei profecia porque não é. O que eu estou falando é uma percepção que eu estou tendo, tá? Que a partir do momento, diz que aceitou, né? Esse aí eu tenho minhas dúvidas, mas vamos aguardar, né? O que vem por aí, né? Vamos que seja mesmo, né? Que seja mesmo, né? Ele esteja mesmo com Cristo, né? Que não seja um engano, né? Que não seja um engano. Mas aguardem, irmãos, se comecem a se preparar para serem perseguidos, tá? Vamos orar, né? Eu acho que a gente pode orar para o Senhor nos juntar, né? Quem sabe Deus nos junta num lugar, né? Onde nós possamos estar juntos aguardando a volta de Jesus, né? Porque uma andorinha só não faz verão. Mas muitas andorinhas se aquecem, entenderam? Muitas andorinhas se aquecem. Mas é isso aí, nós começamos a falar, paz do Senhor, Aline. Nós começamos a falar sobre o tempo, né? Temperatura, terremotos, né? O Rafael Bittencourt falou que o Messi é IA. Eu também, olha, sinceridade, ali eu fico meu pé atrás. Ali com o Messi eu fico meu pé atrás. Deve ser mesmo, deve ser IA mesmo, porque eu não sei, ali eu não sinto nada. Não sinto nada. Mas vamos aguardar, irmãos, porque Deus tem poder de nos juntar. Lembra de Filipe? Lembra de Filipe? Que ele foi trasladado de um lado para o outro. Deus pode trasladar todos nós para um lugar só. Você já parou para pensar nisso? Deus pode trasladar todos nós para um lugar só. O anjo passar na tua casa e falar assim, ó, pega a tua mochila aí e vamos embora. E sermos trasladados com as nossas mochilinhas para um lugar de refúgio, né? Vamos aguardar, Deus sabe o que faz, né? Ele é bom em todo tempo Deus é bom. Então nós vamos ler agora os acontecimentos da inversão do campo magnético, que é o que está acontecendo. Nós vamos ler, porque a Bíblia fala da inversão do campo magnético.
Nós vamos ler sobre ela, o que vai acontecer, né? Ela já começou, a terra já se movimenta, porque Deus está passeando sobre a terra, entendeu? Essa aqui foi a minha filha que comprou. Eu acho que foi na Shopee que ela comprou para mim e para ela. Eu tô usando por causa do zumbido no meu ouvido. E deu uma amenizada, sabe? E eu tô tomando magnésio também para isso, né? Porque o zumbido tá aumentando muito no meu ouvido. E eu sei que é do Wi-Fi, entendeu? Desde que colocaram as antenas 5G aqui no 2020, que começou esse zumbido no meu ouvido. E agora tá aumentando muito. Muito mesmo. Tem dia que eu fico cansada do zumbido. Por incrível que pareça. Mas vamos lá, né? Então nós vamos ler. Eu creio também que Deus vai nos trasladar. Deus tem poder de nos trasladar, né? Como fez com Filipe. Eu creio nisso, eu creio nisso. Eu creio no poder de Deus. Mas, irmãos, vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ler uma palavra aqui, entendeu? Que diz sobre como vai ser a inversão do campo magnético. Eu quero que você preste atenção, tá? Nos acontecimentos da inversão do campo magnético. A inversão do campo magnético é o sexto selo, tá? É o sexto selo. Ela vai, como é que diz? Ela vai mudar o mundo, como mudou o mundo como é que chama? No dilúvio. O dilúvio foi uma inversão do campo magnético, né? Porque o povo fala, né? O povo fala como se isso fosse uma coisa, né? Uma coisa que é a natureza. É a natureza, mas é Deus. É Deus que está fazendo. Gente, me perdoa aí, eu não estou exatamente com sono, mas eu tô cansada. Uma é do zumbido que eu tenho no ouvido e outra é do frio que deu aqui hoje. Eu tô muito alérgica, né? Agora, graças a Deus, deu uma amenizada. Mas não é brincadeira, não. Mas vamos lá. Eu quero que você abra sua Bíblia em 24 de Isaías. 24 de Isaías é o sexto selo. Em detalhes, presta atenção, 24 de Isaías é o sexto selo, é Apocalipse 6 em detalhes. Presta atenção. Diz assim: vejam, Adonai arrasa e destrói a terra. Revira a superfície e dispersa os seus habitantes. Irmã Ruth, por que Adonai arrasa a terra? Porque é o seguinte, quando Deus anda sobre a terra, Deus caminha sobre a terra, os vulcões explodem, a terra se movimenta, ela treme, ela mexe, os mares entram em erupção, como é que diz? As ondas, né, aumentam, os relâmpagos se dão, o céu se movimenta, tudo sacode, porque Deus está passeando na terra para ver a obra que os homens têm feito sobre ela. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui você vai olhar lá na Torre de Babel, aconteceu a mesma coisa. Está acontecendo isso hoje. Olha aqui. E dispersa os seus habitantes. O povo vai sair correndo, né? Quando dá um tremor de terra, casa cai, prédio cai. E o povo sai correndo. Quem está vivo vai sair correndo. O santo e o cidadão, o Cohen, né? O Cohen e o cidadão, o escravo e o senhor, a empregada e a dona de casa, o comprador e o vendedor, Shalom, Patrícia, o que empresta e o que pede emprestado, o credor e o devedor, todos, todo tipo de gente, não importa quem seja, o mendigo, o que não é mendigo, todos, irmãos, todos vão ser afetados, não importa a tua condição social, nada vai te livrar. O único que pode te livrar, se você estiver aqui, se nós estivermos aqui, é o Todo-Poderoso. É só Ele que pode nos livrar. A terra será completamente devastada.
ela vai ser devastada. Irmãos, eu estava observando esses dias, né? Depois de velha que eu aprendi a plantar, né? Então eu planto cebolinha, tenho aqui um pé de maracujá que já está dando maracujazinho lá. Isaías 24. E eu comecei a observar que a plantação, ela não entra nas entranhas da terra, né? Ela fica na superfície da terra, né? As árvores não, elas vão mais a fundo. Mas as plantas que a gente consome, elas estão na superfície da terra. Então a terra será completamente devastada, saqueada por completo. A terra vai ser saqueada, não vai ter fruto. Presta atenção. Pois Adonai falou esta palavra. Adonai falou, Deus determinou que assim seja. A terra vai se enfraquecer e ela vai murchar. Por que ela vai fazer tudo isso? Porque ela clama a Deus por justiça. Se você não sabe, a voz de Abel, o sangue de Abel clama desde o dia que morreu. Até o dia de hoje ele clama por justiça a Deus. A terra não tem só o sangue de Abel clamando desde a terra. Ela tem sangue de milhões e milhões e milhões de pessoas que foram mortas injustamente, principalmente os filhos de Deus. Eu estava vendo, né, aquele tornado lá, tufão em Paris, e eu fiquei lembrando da noite de São Bartolomeu, né? A noite de São Bartolomeu, que o sangue jorrava pelas ruas, eram como rios de sangue nas ruas de Paris. Quanto sangue clama desde as terras de Paris, desde as terras da França. Por que eu estou falando de lá? Porque tem coisa terrível por ali. Em todos os lugares do mundo, mas tem lugares que são piores. Sangue de quase 30 mil cristãos numa noite. Você acha que Deus, isso está no esquecimento? Não. Essas almas estão clamando a Deus por justiça. Quantas crianças foram executadas para tirar aquela coisa vermelha de dentro de si? Quantas crianças que estão em cativeiro ainda? Né? Lá na guerra da Ucrânia, exatamente. Vocês sabiam que além dos 6 milhões de judeus, morreram mais de 30 milhões de homens e mulheres que o homem do bigodinho matou, além dos 6 milhões de judeus? Vocês sabiam disso? Além deles, mais de 30 milhões de outras pessoas que não tinham nada a ver com a situação morreram também. Exatamente, pastor, eu também criaria uma grande tribulação. Por isso que eu digo, pastor, quando fala daquela grande multidão que estava na grande tribulação, é de todas as eras, né? Porque já houveram grandes tribulações, né? Extremas, tribulações extremas, né? Poder do povo santo vencido, não é verdade? É que a igreja, ninguém para a igreja. O sangue do crente que cai no chão, ele brota, né? Brota em mais crentes, como está acontecendo na China. A China é o país que vai se tornar o país de maior número de evangélicos do mundo. E com toda a perseguição que está lá. Olha aqui, a terra enfraquece e murcha. O mundo esmorece e definha. Irmãos, vai ser tudo plano, só vai ter o Monte Santo do Senhor. A terra vai ser plana. Porque esses cadáveres que hoje são rochas, né? Hoje são cavernas, hoje são, como é que diz? Hoje são montanhas, né? Que nós estamos vendo aí, são cadáveres de gigantes, né? Não morreram de vereda, e sim foram morrendo aos poucos, através das ordens do bigodinho, exatamente. Então, nós ficamos observando, né?
isso tudo vai desaparecer. A terra vai engolir esses cadáveres aí, que estão aí. Que ficaram... Sabe aquela parte que Jesus disse? Se estes se calarem, as pedras vão clamar? É exatamente o holocausto. Holocausto, grande tribulação. Outra grande tribulação, a Inquisição também foi uma grande tribulação. Nero foi uma grande tribulação. Né? Foram momentos da humanidade que foram grandes tribulações. Então, meus irmãos, tudo isso que vocês veem de montanha por aí, dedo de Deus, né? Montanha que tem forma de corpo de mulher, né? Montanha que tem forma de cabeça de gente, né? Quantas tem aí? Nada mais, nada menos são pedras gigantes que foram petrificados. Por isso Deus diz, Jesus disse, se estes se calarem, as pedras vão clamar. Por que as pedras vão clamar? As pedras estão anunciando que houve um dilúvio. E do mesmo jeito que o dilúvio aconteceu, vai acontecer agora no final. Não mais com água, mas com fogo. Tá entendendo? Então o mundo esmorece e definha. Esse mundo que você conhece hoje, pós-dilúvio, vai ser todo abaixado. Todinho abaixado. Entendeu? Olha aqui, ó. A terra está contaminada pelos habitantes, pois eles transgrediram os ensinamentos e alteraram a lei. Você quer matar um povo? É você ir contra a palavra do Senhor. É transgredir a lei. Como que transgride a lei, Marruth? Ué, meu irmão, você não tá vendo aí, não? Chute no ventre, né? Chute no ventre. Desfazem da palavra do Senhor, tiraram as festas de Deus e colocaram as festas de Dagon, as festas de Tamuz. Tiraram todas as festas do Senhor e colocaram todas as festas dos deuses, né? Dos deuses romanos, né? Na arena, cristãos mortos e sendo motivo de risada daqueles que assistiam. Exatamente, pastor. Foi uma grande tribulação. Grande tribulação. Eu falo. Tudo isso daí foi uma grande tribulação. Aquela grande multidão que João vê é de todas as grandes tribulações das eras, né? Todos reunidos ali. Estes são aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Que quebraram a aliança perpétua. Transgridem as leis, transgridem o ensinamento, alteram a lei de Deus, né? Até o ano alteraram. Tiraram o calendário de Deus e colocaram o calendário gregoriano, né? Por final, porque já teve o Juliano, já teve um monte deles. Quebraram a aliança perpétua. Quebraram os 10 mandamentos. Portanto, uma maldição devora a terra. Porque, irmãos, presta atenção. Exatamente, pastor. Porque, olha, presta atenção. Eu gosto sempre de falar o que eu ouvi quando eu tinha 12 anos de idade, né? Aquele cientista que eu fui na palestra dele, que não se falava ainda em como é que diz? Em natureza, né? Ele disse o seguinte: o homem perdoa sempre. O homem perdoa sempre. Aliás, Deus perdoa sempre. Desculpa lá. Deus perdoa sempre. O homem, às vezes. E a natureza nunca. Mas quem que criou a natureza? Deus. Aí é que mora. Deus é Deus de regras. Por isso, irmãos, existe a lei da semeadura. Porque Deus instituiu regras para o mundo. E as regras para o mundo existem. A regra da colheita, da semeadura e a regra da colheita. Tudo que você semear, boa noite, Susan, tudo que você semear, você vai colher. Tudo que você plantar, de bom ou de ruim, você vai colher bom ou você vai colher ruim. Os homens plantaram coisas tremendas. Os homens plantaram maldição. E eles estão querendo colher bênção? Não, irmãos, vão colher maldição. E tem outro detalhe, você planta uma semente de mamona. Quantas mamonas dá só num cachinho de mamona? Você já parou para ver? Quantas mamonas dão ali?
Você planta uma parreira de uva. Nascem quantas uvas em cada caixinha de uva? Então, por isso, a terra, portanto, uma maldição devora a terra. É a maldição da semeadura. E seus habitantes são castigados pela própria culpa. Por isso, os que vivem nela estão desolados. E o povo que resta é pouco. Irmãos, vai sobrar somente 1/3 da terra na volta de Cristo. Vai sobrar somente 1/3 da terra na volta de Cristo. 1/3 dos homens da terra na volta de Jesus. Como que a senhora pode falar isso? Leia Zacarias 12, 13 e 14. Tá lá. Não me lembro em qual deles que tá, mas tá lá escrito. Boa noite, Lorena. Entendeu? Vai ficar só 1/3 da terra, porque esse Isaías 24 vai ser uma torrente. Ele vai ser tudo o que está no 6º selo e o que está nos juízos. E a ira vem junto. São 21 chamadas para o homem reconciliar com Deus. Ele não vai querer nenhuma. Por isso os que vivem nela estão desolados e o povo que resta é pouco. O vinho novo falha, as vinhas murcham, a terra não vai dar mais o fruto. Todos os farristas suspiram, todos aqueles que gostam de se alimentar de vinho, de se alimentar de álcool, vão suspirar. O som feliz dos tamborins do carnaval, das festas juninas, vão ser silenciados. Os gritos dos festeiros são silenciados. A alegria da lira acaba. Vai acabar, irmãos. Quem se lembra daquele comercial do Itaú de 2018 que parava em 2024, é isso? Era 2024 que ele parava? Lembra disso? Do comercial do Itaú. Tá lembrado? Eu não sei se ainda tem esse comercial aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem esse comercial aqui do Itaú no YouTube. Deixa eu ver, porque vale a pena recordar, né? Vale a pena recordar. Presta atenção aqui, vamos ver. Comercial é 2018, né, gente? Acho que é 2018. Peraí. Comercial do Itaú 2018. Deixa eu ver se é o 2018. É esse mesmo. Olha aqui, ó. Vamos olhar, vamos recordar, porque recordar é viver, ó. Desde o início dos tempos, eu vejo o quanto vocês têm medo do futuro. O futuro é incerto. Assusta. Eu nunca falei nada, mas agora eu vim pessoalmente contar a verdade. Eu devia ter mais medo de vocês do que vocês de mim. Porque eu não posso escolher nada. Criar nada. Viver nada. Eu só posso olhar para o que vocês fazem aí no presente e torcer para que vocês façam as escolhas certas. Então, amem agora. Respeitem quem é diferente de vocês agora, porque só assim a paz pode existir no futuro. Lutem para ser mais felizes agora, porque só assim a felicidade vai existir no futuro. Vocês não estão nas minhas mãos. Sou eu que estou nas mãos de vocês. Feliz 2018. Ele roda até 2023, né? Pois é, quem tá falando aqui é o próprio Satanás. Eu estou na mão de vocês. Eu estou na mão de vocês.
Irmãos, por que 2023? Porque 2023 foi o término dos anos normais. Do ano passado para cá, as coisas começaram a se revolucionar com rapidez. Observa bem para você ver. Olha esse ano, quanta coisa aconteceu. O ano passado já aconteceu um monte. Olha esse ano, quanta coisa aconteceu. E vai acontecer, e agora vai piorar. Porque a agenda foi implementada esse ano. O ano que vem eles vão tomar conta dessa agenda de uma vez. Entenderam? Presta atenção. Olha aqui, ó. Vocês viram ali as cenas de pavor daquele... Tinha, ou como é que diz, a moça passando pelo ônibus, né? E aquilo tudo despencado. É desse jeito que vai ficar. Aquilo ali é Isaías 24. Aquilo é Isaías 24. Olha aqui, ó. O vinho novo falha, as vinhas murcham, todos os farristas suspiram, o som feliz dos tamborins silencia. Olha isso. Os gritos dos festeiros são silenciados pelo desespero. A alegria da lira acaba. Eles não cantam mais enquanto bebem vinho. Olha isso, não cantam mais enquanto bebem vinho. Bebidas fortes têm sabor amargo para quem as sorve. A cidade do caos está despedaçada. A cidade do caos está despedaçada. Toda a casa está fechada, ninguém pode entrar. Nas ruas chora-se pelo vinho. Não, ali eu estou na mão de vocês, não é o celular, aquilo ali vai ser a marca da besta. É a marca da besta. Toda alegria desfalece, falta ânimo na terra. Na cidade, apenas desolação. Mas é isso aí, minha irmã, mas vai esquecer. Os portões estão danificados e não tem conserto. São as cidades vão à ruína. Esse vídeo confirma isso aqui que eu tô lendo aqui. Esse vídeo, essa propaganda do Itaú lembra o que a gente está lendo aqui. Por toda a terra entre os povos será como o dia em que se sacode a oliveira, como no momento em que se respingam as uvas ao fim da colheita. Nós estamos no final de tudo. Eles levantam a voz, cantando de alegria, gritando do oeste em honra a Adonai. Olha aqui, ó, presta atenção aqui numa coisa. Por toda a terra entre os povos será como o dia em que se sacode a oliveira, como no momento em que se respingam as uvas ao fim da colheita. Agora o que está falando aqui é dos salvos, é daqueles em que Deus colocou, aqueles que colocaram a sua fortaleza no Senhor. Eles levantam a voz, cantam de alegria, eles quem? Os salvos. Gritam do oeste em honra a Adonai, também no leste em honra a Adonai, nas regiões costeiras em honra a Adonai, o Deus de Israel. Das partes mais distantes da terra nós o ouvimos cantar, glória aos justos. Isso será na redenção, quando houver a redenção. Enquanto a terra está se desmanchando, nós vamos ser redimidos. Nós vamos aguardar a redenção em Cristo. Olha aqui, ó, o que Isaías diz. Com tudo que ele viu, os redimidos, salvos, dando glória a Deus, os confins da terra, as partes mais distantes da terra, que somos nós. Nós ouvimos cantar glória ao justo. Mas olha o que Isaías fala com a visão que ele está tendo. Contudo, eu digo, estou desolado, estou desolado. Ai de mim, os traidores traem. Ele volta agora lá ao que ele viu. Porque foi tão impactante o que ele viu de desgraça, tão impactante, que o que ele vê do povo de Deus é um alento, mas ele chora pelo povo que ficou. Uma irmã hoje perguntou, irmã Ruth, eu estou chorando pelas pessoas que vão ficar, isso é normal? Eu falei, claro que é. Paz, Germano. Claro que é normal. É normal. Nós somos seres humanos, nós temos emoções.
O povo de Deus é um povo sensível. E Isaías estava desse jeito, ele via a glória que o povo estava glorificando a Deus pelo livramento, mas ele estava vendo o que ficou de ruim para o povo. Olha aqui, ó. Ó, como os traidores traem repetidamente, terror, cova e armadilha estão entre vocês. Ele está olhando para quem está no pecado, quem desmanchou, quem, como é que diz, rompeu com Deus o alicerce, quem rompeu com Deus como é que diz, os mandamentos do Senhor. Ele está olhando para essa gente. Olha isso aqui, ó. Terror, cova e armadilha estão entre vocês, que vivem sobre a terra. Quem fugir ao som do terror, cairá na cova. Quem sair da cova, será apanhado pela armadilha, pois as janelas superiores foram abertas. E os fundamentos da terra tremem. Fundamentos da terra. Então quer dizer que a terra não é uma bola molhada girando por aí a não sei quantos milhões de quilômetros por hora. Não. Ela tem fundamento. E os fundamentos da terra vão tremer. As fendas e as rachaduras da terra. Onde que é a fenda, a rachadura da terra? Né? Aquelas placas tectônicas rachadas, não é mesmo? Boa noite, atenção aqui. Teve um banco que também gravou um comercial. Uma menina falava que queria que todo mundo fique na chuva. Eu já vi, eu lembro desse comercial, sim. É o Itaú, é o Itaú. É o Itaú que fala. É do Itaú também. Eu só não lembro que ano que é. Entendeu? Mas depois eu vou tentar achar. As fendas e rachaduras da terra se abrem. Isso aqui, irmãos, são as placas tectônicas, tá? E a terra se faz em pedaços, treme e se agita. Olha o que está acontecendo como é que diz, na África. Está rachando tudo lá. A terra cambaleia como bêbado. A terra vai cambalear como bêbado. Balança para trás e para frente, como o abrigo dos vigias. E o peso de sua transgressão é forte sobre ela. Cairá e não se levantará outra vez. Quando esse dia chegar, Adonai castigará os exércitos dos altos dos céus, acima, e os reis da terra aqui na terra. Quem são esses exércitos dos altos céus? São as hostes que Miguel e seus anjos vão derribar sobre a terra, lá em Apocalipse 12. E os reis da terra aqui na terra, na batalha de Gog e Magog, ou se você quiser chamar a batalha do Armagedon, eles se reunirão como prisioneiros no calabouço e serão trancados na prisão como punição por muitos anos. Então a lua ficará confusa, o sol envergonhado, pois Adonai Zevaote governará no Monte Sião e em Jerusalém. Com sua glória manifesta os governantes de seu povo. Entendeu? Irmã, como pode no final do dia, às 5 da tarde, a lua do lado, exatamente, e o sol do outro? Então, para você ver, né? Para você ver que nós não vivemos. O sol e a lua estão aqui dentro, não estão lá fora. Entendeu? Não estão a milhões de quilômetros, né? Está aqui pertinho da gente, bem pertinho, né? Itaú, pedra negra. Pedra preta, negra, não é bom. Eles estão dizendo, porque existe o sol negro, né? Existe o sol negro. Irmãos, preste atenção. Presta bastante atenção. Isso aqui é Apocalipse 6. Apocalipse 12 está aqui. Isso aqui é o 6º selo, junto com os juízos e, por final, a ira de Deus. Está aqui explicadinho. Explicadinho. Apocalipse 6, os juízos, né? O 6º selo, os juízos e a ira.
Agora eu te pergunto, que lado você vai ficar? Que lado você vai estar? Entendeu? Que lado nós vamos estar? Eu quero estar do lado de Cristo. Eu quero estar do lado do meu Salvador. Né? Aí tem aquele corinho, né? Aquele hino. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, eu sempre hei de cantar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Que lugar que você vai estar, meu irmão? Mais perto de Jesus ou mais distante de Jesus? Quando você chega perto de Jesus, quando você obedece os mandamentos de Deus, quando você olha para a cruz de Jesus e vê que ali alguém morreu para te salvar, né? Ele morreu para nos salvar, ele morreu para nos dar a vida eterna. Quando você olha para isso, quando você, paz o Senhor, Rita de Cássia, quando você consegue entender o amor de Cristo, entendeu? Quando você conseguir entender o amor de Cristo, você obedece sem fazer alarde, você obedece sem fazer, como diz o outro, chorumelas, entendeu? Você obedece porque dentro de você tem uma chama que queima, entendeu? Então, meu irmão, eu digo para você, esse hino mais perto quero estar, é um hino que nós precisamos cantar. Aqui, ó, presta atenção aqui, na segunda parte. Andando triste aqui, na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Olha isso. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Olha isso. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Onde nós vamos estar, né? Ruth, você acredita que muitos deixarão família para trás? Vai. Muitos. Muitos, muitos, muitos. Muitos vão deixar. Sabe por quê? Outro dia uma irmã perguntou assim para mim, mas irmã Ruth, a palavra de Deus diz que crê e será salvo tu e a tua casa. Sim, crê e será salvo tu e a tua casa. Nós temos que confiar, nós temos que clamar.
Mas tem uma outra coisinha que a gente esquece de lembrar, que a Bíblia diz que existe o livre-arbítrio. Entendeu? Existe o livre-arbítrio, cada um faz a sua escolha. Eu falo pela minha vida, né? Pela minha vida, eu nunca na minha vida pensei que um dia o meu ex-marido fosse deixar os caminhos do Senhor e fosse se embandeirar para a magia negra, fosse chegar a se amaziar com uma mãe de santo para poder me matar num trabalho de magia negra. Eu nunca pensei nisso na minha vida, jamais, nem cogitava uma coisa dessa. Nunca cogitei que da minha família fosse se entregar para os braços do diabo. Jamais, jamais. E quantos estão desse jeito? Porque existe isso. Cada um faz a sua escolha. Cada um vai escolher a sua vida. Mas a nossa missão é permanecer fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. A nossa missão é ser colunas dentro da nossa casa. Quando eu vi que tudo estava indo embora na minha vida, eu me coloquei como coluna, para que eu não perdesse as minhas filhas, para que o pecado que o outro lado fez não caísse sobre as minhas filhas e levasse também as minhas filhas para Satanás. Então eu lutei com todas as forças da minha alma e tenho lutado. Tenho me colocado na brecha da oração para que o Senhor tenha misericórdia do que restou. Entendeu? Mas nós não podemos deixar de pensar que cada um vai escolher o seu destino. Por isso que eu digo, a salvação não é por atacado, ela não é por família, mas ela é individual. Mas nós temos que lutar. Entendeu? Os dois, ele não, mas é isso mesmo. Eu conheço muitos casos que estão falando a mesma coisa, que isso aí é tudo conversa fiada, tá entendendo? Que isso não é assim, que não é desse jeito, entendeu? Então, meu irmão, eu digo para você, se na tua casa, presta atenção no que eu vou dizer, se na tua casa as pessoas não têm a mesma fé que você permaneça na fé firme. Você permaneça como uma âncora na tua família. Entendeu? Parece que a batalha espiritual só é mais sentida por nós que tentamos andar nas ordens do Senhor. Porém, quem só vive no pecado, não, eles não têm. A batalha deles é diferente, né? A batalha deles é diferente. Eles não entendem que isso é espiritual, né? Quem entende vai para aqueles lugares, né, onde faz aquelas coisas com galinha, aqueles negócios lá para matar o outro, aquela história toda, né, que a gente sabe, entendeu? Mas a nossa luta é na reta justiça. Então a batalha se intensifica. Satanás, a mira dele é em nós, não é no povo lá de fora. Não. O povo lá de fora já é dele, mas a mira está em nós, entendeu? E então, meus irmãos, irmã Ruth, quem separa e casa de novo está em adultério? Olha, minha irmã, eu vou dizer uma coisa para você, leia a Bíblia, né? Veja o que está escrito lá. Eu não me casei porque isso para mim eu leio como sim, entendeu? Como adultério. Eu não me casei porque eu estou ligada ao meu marido até que ele morra, entendeu? A palavra de Deus está dizendo, a pessoa casou, enquanto não morrer, você está ligada nele, não tem jeito. Entendeu? Enquanto a pessoa não morrer, ela tá ligada ao outro lado. Entendeu? É um pacto de sangue. Tá entendendo? É um pacto de sangue. Então, agora, orem ao Senhor, né? E pede pro Senhor mostrar para vocês, porque eu tô falando daquilo que eu leio. O que eu entendo é isso, né? O que eu entendo é isso. Entendeu? Então, minha irmã, eu também já tive, meu filho também, do mesmo jeito, esteve na presença de Deus, era pregador na igreja e no final das contas preferiu o diabo. Falou na minha cara,
Não, não quero Jesus não. Jesus demora muito para dar o que eu quero. O diabo me dá mais rápido. Foi isso que eu escutei. Quando eu escutei aquilo, meu coração falou assim, não adianta mais. Não adianta mais insistir. Não adianta mais. Não adianta falar. Olha, gente, presta atenção. Olha isso aqui. Presta bastante atenção. Sejam colunas. Sejam exemplo. Tá entendendo? Faça você o que você tem que fazer. O Senhor, o Deus de Israel, a quem nós servimos, Ele vai olhar para você. Ele vai colocar em você o amor que você precisa ter e Ele vai te honrar. E se a pessoa abrir o coração para Cristo, Ele resgata essa pessoa por amor à tua vida. Mas não coloque isso sendo não é verdade, não coloque sendo uma regra, porque vai depender do outro, entendeu? Quem separou e ainda pensa em casar, ainda mais nos tempos de hoje, penso que não bate muito bem na cabeça, entendeu? Então sejam espelho, e não adianta falar demais. Quanto mais vocês falam, mais o diabo põe raiva deles de você. Então chega num ponto que você não pode falar mais. Chega num ponto que você só tem que orar. E falar, Senhor, põe uma trombeta para tocar no ouvido do meu filho, da minha filha, da minha mãe, do meu pai, que seja de quem for, do meu marido, seja de quem for, porque não adianta você falar. Eles criam raiva. Satanás tem um mecanismo de botar raiva na cabeça deles só de ouvir a tua voz. Você importuna. Então, o que você faz, já que santo... Não tem um ditado que diz que santo de casa não faz milagre? Jesus é ridicularizado pelos irmãos dele. Olha isso. E nós vamos ser também. Então, o que você faz? Você ora, Senhor, põe alguém para falar com a minha mãe, com meu pai, com meu marido, meu irmão, minha filha, seja quem for. Põe nele um sonho na noite, para que ele saia ventando, buscando a tua presença. Irmãos, não tem outro jeito, é só esse jeito, entendeu? Então prestem atenção, sejam sábios, sejam inteligentes. Você falou, já falou tudo? Eu também sou assim aqui, você acha que não? É desse jeito. Mas chega num ponto que você não fala mais, você fica quieto e deixa Deus fazer a obra. Exatamente, você cria inimizade no coração do outro, entendeu? E, isso não funciona, isso é uma armadilha de Satanás. Quando você chega nesse ponto, começa a criar mágoa. E quem tem mágoa não vai entrar no reino dos céus, a coroa é tirada. Então, para você não ficar magoado, para você não ter problema, você ora ao Senhor, fala, Senhor, levanta alguém para falar com eles. E você fica na intercessão. Ora, jejua, busca Deus, tá entendendo? Coloca a tua vida na retidão da palavra, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Presta atenção. Deus te honrando, meu irmão, Deus pode salvar essa vida. Se ela der abertura para o Senhor. Presta atenção, se ela der abertura para o Senhor, Deus honra a tua vida. Mas seja inteligente. Seja inteligente. Você quer ver uma coisa? Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. A minha mãe era uma bênção. Pensa uma mulher abençoada, era minha mãe. Mas minha mãe tinha um defeito terrível. Minha mãe era uma goteira. Quando ela pegava um assunto, ela não parava de falar no mesmo assunto. Escuta só, escuta isso. E na minha casa, minha mãe se converteu. Antes da minha mãe se converter, o meu pai ficava perturbando ela, porque meu pai foi criado no Mackenzie, né? Meu pai conhecia a Bíblia. Meu pai foi criado em colégio presbiteriano, né? E ele falava, Lourdinha, você fica aí, nessa lubuzada. Minha mãe era devota, né? Devota de Maria, devota de Santa Rita, aquela história toda. E a minha mãe brigava com ele por causa disso. Zusa, não fale mal dos padres, usa isso, usa aquilo, né? Quando minha mãe se converte, meu pai vira casaca. Aí era um enfrentando o outro, e todo dia de manhã no banheiro era a hora da briga. Escuta isso, escuta o que eu tô falando.
Mas a minha mãe sempre foi uma mulher muito fiel. Minha mãe sempre foi muito fiel. Minha mãe, ela desistiu da vida dela por amor a Cristo, tá? Minha mãe largou tudo, gente, que vocês puderem imaginar. Meu pai era um homem muito rico, então ele era da sociedade daqui de Maringá. Hípica, Maringá Clube, minha mãe largou tudo. Ela não ia em lugar nenhum desses, tá? Mas vai ouvindo. E a vida inteira da minha mãe, desde que eu me entendo por gente, me ligando com meu pai na hora do banheiro, no banheiro, né, de manhã, sobre a Bíblia. Quando foi um determinado dia, escuta só, 1 ano antes do meu pai morrer, escuta isso. Meu pai chegou em casa, ele estava assim, parecia que ele estava pisando nas nuvens. Parecia que ele pisava nas nuvens. Tinha um amigo dele que ia lá em casa aquele dia, que ele era do cursilho, chefe do cursilho aqui em Maringá. E ele chegou e falou assim para minha mãe: Lourdinha, eu entrei no banco e tinha uma Bíblia aberta. E estava escrito assim: tu me sondaste e me conhece, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Se subir ao céu, tu aí estás, se descer, se fizer no céu a minha cama, tu aqui estás também. Lourdinha, eu tô assim, chocado com o que eu li. Parece que eu tô pisando nos ares. Eu estava junto da minha mãe nesse dia. Eu tinha nessa época, eu estava com 9 anos de idade. 10 anos. Eu senti que Deus tinha falado com meu pai naquele dia. Desde esse dia, o meu pai mudou. Desde esse dia, meu pai já não brigava mais com a minha mãe no banheiro por causa da Bíblia. Presta atenção. Desde esse dia, o meu pai já não discutia com a minha mãe. Eu lembro que esse senhor que foi na minha casa, que era do cursilho, ele foi lá para ver uns negócios com a minha mãe de Bíblia. E meu pai falava assim para ele: pode escutar tudo que ela fala, que ela sabe tudo. Daquele dia em diante, 6 meses depois, meu pai foi internado em São Paulo, ficou 1 mês no hospital, na Beneficência Portuguesa em São Paulo. Voltamos para casa, 2 meses depois meu pai faleceu. E a última palavra do meu pai foi essa: amém. Meu irmão orou por ele, quando ele falou o amém, saiu de dentro do ventre dele, e conforme ele ia falando o amém, ele ia expirando. E eu creio na salvação do meu pai, porque eu vi ele mudar a partir da leitura desse salmo. Irmãos, não adiantava a minha mãe falar, aquela encrenca da minha mãe toda só provocava o meu pai. Meu pai poderia ter se convertido antes, eu creio nisso, se ela tivesse usado da inteligência, ficado de boca fechada. Mas ela falava demais. O nosso problema é falar demais. Meu irmão, entrega ao Senhor a tua família. Entrega ao Senhor aqueles que você ama. E faz a tua parte. É se consagrar, ler a palavra de Deus. Ser manso e humilde de coração. Porque muitas vezes nós com os nossos não temos humildade, não temos mansidão. E é aí onde nós erramos, como minha mãe errava com meu pai. Ela não tinha mansidão com meu pai para falar. Ela não tinha. Ela queria pegar ele no laço. E não é desse jeito. A obra de Deus não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Entendeu? E quem envenena as pessoas contra outras, essas poderão começar a ser castigadas mesmo em vida, meu irmão. Você não tem noção o que é envenenar uma pessoa contra outra. Isso é maldição. A palavra de Deus diz que é maldito. Entendeu? Deus abomina aqueles que criam contenda entre irmãos. Vocês não têm noção o que é isso. Tá entendendo? Agora presta atenção. Observa o que eu tô falando. Observa o que eu tô falando. Você tem que ter a paz que excede a todo entendimento. Você tem que ter essa paz para aqueles que estão ao teu redor. Tem um apego em você. Entendeu? Daqui a pouco, socorro. Tá entendendo? Tem um apego com você. Para que eles sintam algo diferente. Mas enquanto você estiver no embate, você estiver aqui no embate com ele, ele não quer saber de nada. Ele não quer saber de Deus. Você tá jogando fora
essa alma, pela tua força. Meu irmão, não adianta você ter força. Você tem que orar. Você tem que levar em oração, tá? E aquele que te ouve no secreto te abençoará. Como que ele vai te abençoar? Trazendo essa pessoa que você tanto luta para os caminhos do Senhor. Entendeu? Agora, é claro que Satanás é terrível, não é verdade? Satanás é terrível. Ele vai mostrar para você que não é assim. Ele vai mostrar para ele vai fazer você querer entender, que você entenda que você tem que partir para o ataque. Não faça isso. Isso não vem de Deus. Ah, irmã Ruth, mas eu estou vendo cada dia mais se jogando no mundo. Irmão, isso é aparência para você desistir. Persevera na oração. Persevera na humildade. Persevera no silêncio. Deus age quando nós abaixamos as asas. Deus age quando nós abaixamos as asas para que ele possa agir. Enquanto você estiver batendo asa, meu irmão, Deus não vai trabalhar. Enquanto você estiver batendo asa, Deus fica de braço cruzado olhando para você e fala assim, deixa ela parar, deixa ele parar. Porque como que eu vou trabalhar nessa causa se ela não para de falar? Como que eu vou trabalhar nessa causa se ele não me dá espaço para eu trabalhar? Entendeu? Te ajuda a todo momento na mente, pois a oração, a fé e contato é isso, exatamente. A palavra de Deus é assim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O silêncio, irmão, é resistência. Ah, mas se eu não falar, eu estou pecando. Não, nem sempre não. Eu costumo falar só quando Deus manda eu falar. Eu não jogo palavra fora. Sou sincera dizer para vocês. Eu não jogo palavra fora. Eu aprendi com Deus que a gente clama a Deus e pede a Ele para nos dar o momento certo de falar. A gente clama a Ele e Ele nos dá a sabedoria de entender o momento certo de abrir a boca. O momento em que Satanás não vai tá na frente para tampar os ouvidos. Irmãos, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Tem uma pessoa que tá, uma pessoa maravilhosa, pensa numa pessoa boa, maravilhosa, e que eu tenho pregado a palavra há muitos anos. E essa pessoa tá muito doente, muito doente. E eu comecei a orar a Deus, e eu pedi para a família, vocês deixam orar por essa pessoa? Vocês deixam orar por eles? Não me deram resposta. E eu comecei a clamar a Deus, Senhor, eu preciso orar por essa pessoa. Olha isso aqui. Amém, minha irmã. Não sei quem você é, mas seja bem-vinda. Perfil Business, eu não me lembro, mas presta atenção aqui o que eu tô falando aqui. Amém, minha irmã. Fico muito feliz, tá? Também por você estar aqui. E daí, meus irmãos, eu sei que eu comecei a orar, Senhor, me dá a condição de eu orar por essa pessoa. Me dá a condição de eu ler a Bíblia com essa pessoa, em nome de Jesus. Me dá as condições. E comecei a orar. Irmãos, passou uns dias. Vieram aqui. Ruth, você pode ficar com a pessoa que eu preciso sair, eu não tenho ninguém para ficar com ela. Eu precisava que você ficasse com ela para mim. Falei, com certeza, tô indo, me arrumei todinha, carreguei meu celular, porque eu não levei a Bíblia, né, porque ia dar na cara, né, e eu sei que, como são muito, né, carola, então não ia deixar, né. E fui. Cheguei lá, falei assim, escuta, o senhor deixa eu orar pelo senhor? Falou, deixo, pode orar. Eu e a pessoa sozinho. Eu falei, eu posso ler a Bíblia? Pode. Aí eu peguei, abri no celular, né, a Bíblia, li a palavra de Deus, orei e falei, o senhor sabe por que o senhor está assim? Deus quer falar com o senhor aí na sua cama. Deus está abrindo a sua mente para o senhor ouvir a voz do Senhor.
ore ao Senhor, peça a Deus, porque Ele estará com você. E ali eu fui falando a palavra de Deus. Primeiro dia, olha, foram 3 dias. Acho que vou me chamar de novo. E eu fui orando, primeiro dia, no segundo dia de novo. Quando foi 2 dias depois, a pessoa estava levantando. Não está andando ainda direito, mas já está levantando. Aí esses dias me chamaram de novo, saúde e paz, Aline. E aí eu fui lá. Aí eu falei, né? Falei, o senhor sabe que Jesus está voltando, né? O senhor sabe? Sei. O senhor sabe que precisa estar acertado com Cristo, né? Para ir com Cristo, né? Sei. Para você também, minha irmã. Fica na graça de Jesus, Aline. E aí eu fui falando. E eu falei assim, sabe que o senhor tá paradinho aí para o senhor poder ouvir Jesus falar com o senhor, né? Ele fez assim. Porque se for com a família, não posso fazer. Mas o Senhor preparou de eu estar sozinha para poder falar. Entendeu? Então, meu irmão, isso eu oro já faz, 12 anos que eu tô aqui que eu oro. 12 anos que eu oro. Então, meu irmão, você tá com problema com a sua família, com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido, com esse, com aquele outro, que você quer que ele se salve de qualquer jeito? Seja inteligente. Tenha inteligência espiritual, tenha inteligência material, entendeu? Mas como que você chama? IIW, né? Como é que é seu nome, por favor? Então, meus irmãos, presta atenção, tenha inteligência. Pede para o Senhor te dar discernimento de como você agir. Pede para o Senhor te dar paz. Uma pessoa sem... Guilherme. Joia, Guilherme. Uma pessoa sem paz, presta atenção, ela não tem discernimento. Por isso eu falo para vocês, você precisa buscar a paz que excede a todo entendimento. Porque a pessoa que tem paz, ela tem... A cabeça se areja, a cabeça fica tranquila e você pode ouvir o Senhor falar com você. Presta atenção, quantos dias eu estava orando, quantos dias em oração, tá entendendo, meu irmão? E o Senhor preparou que precisaram de mim para eu ir lá cuidar dele, para eles poderem sair. E eu ali, teve um dia que tava tão ruizinho, que eu só li a Bíblia, né? E comecei a ficar em oração, e comecei a quebrar, sabe? Você estando ali do lado, você quebra as barreiras de Satanás. Você começa a pedir para Deus tirar, Deus tirar o tampão do ouvido que Satanás coloca. Entendeu? E que a graça de Deus, a voz do Senhor entre no ouvido da pessoa. Pede para o Senhor falar nas visões da noite. Você acha que sonho é visão, meu irmão? Deus fala conosco na visão da noite. Deus falou com Nabucodonosor na visão da noite. Ele mostrou o mundo inteiro, todos os governos do mundo, na visão da noite de Nabucodonosor. E quem era Nabucodonosor? Não era um filho de Deus, era um rei. Um rei blasfemo, um rei tirano, um rei terrível, e Deus falou com ele na visão da noite. Então seja inteligente, seja, como é que diz, pacífico, amansa a tua voz. Mas eu entro na cozinha, eu começo a falar de Jesus e já fala que eu vou fechar a boca. Então fecha a boca. Fala de Jesus para você mesmo. Né? Se eu tivesse um caso desse, eu falava assim, Ruth, olha, sabe, eu ia conversar eu sozinha comigo mesma. Jesus está voltando, Ruth do céu, olha, sabe, eu ia conversar comigo mesma. Sabe, a gente tem que ter armas. As nossas armas não são carnais, entendeu? As nossas armas não são carnais, mas elas são... Como é que é mesmo? Eu acho linda essa passagem, mas nunca... Eu já decorei um monte de comercial e não consigo decorar, né? Mas são, não sei o que em Deus, né?
para quebrar fortalezas, não é isso? A Simone está por aí? Simone, põe aí para mim. Entenderam? Então, meu irmão, usa as armas que Deus deu para nós. São as armas que não são armas carnais, mas são como é que diz? São fortalezas que Deus nos... Aliás, são bênçãos que Deus nos coloca, armas abençoadas para desfazer as obras do diabo. Tirar os tampões dos ouvidos dos nossos parentes. Faça isso, meu irmão. Faça isso, porque você vai ver Deus operar na tua vida, tá? Para de ser ansioso. Tira a ansiedade do teu coração. Entendeu? Chegou no final. São armas espirituais, né? As nossas armas não são carnais, mas são armas espirituais. Entendeu? Então, não fiquem nervosos. Não fiquem. Mas saiba de uma coisa, a salvação é individual. Olha lá, 2 Coríntios 10, 4. Deixa eu ver aqui para vocês ouvirem, ó. A Simone sempre quebra o galho. Vamos lá. 2 Coríntios 10, 4. Vamos lá. Opa. 2 10, 4. Diz assim, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Entendeu? É isso aí, meu irmão. Entra nesse 2 versículos, decora. Eu também preciso decorar. Preciso decorar para valer isso aqui. Para mim são versículos fundamentais. Então, comece a orar, comece a clamar, porque Deus vai fazer. Faça a tua parte e o Senhor vai fazer a dele. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te louvando, te bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos, Pai, um povo separado, zeloso de boas obras para herdar a vida eterna. Somos um povo chamado para pregar a tua palavra. Todos nós, não é só um e outro, somos todos. Somos um povo separado por ti para ver as grandezas de Deus. Somos um povo separado por ti para entrar na eternidade. Somos um povo chamado para sermos vencedores em ti. E eu te peço nesse momento, ajuda meus irmãos que estão tão ansiosos. Ajuda os meus irmãos nas suas ansiedades. Ajuda os meus irmãos a entenderem que as nossas armas não são carnais, mas sim são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência da palavra de Deus, da obediência de Cristo. Senhor, que essa palavra possa avivar no nosso cérebro, que nós possamos buscar a paz que excede a todo entendimento, que nós possamos, Senhor, estar firmes, sabendo que o Senhor é o autor da obra, que não é por força e nem por violência que as pessoas vão entender, mas é pelo teu Santo Espírito, do teu Santo Espírito. Então eu peço, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a ficar de boca fechada, nos ajuda a falar nos momentos certos, nos ajuda a ter inteligência espiritual, inteligência emocional, que nós possamos comedir o nosso tom de voz, que nós possamos, Senhor, entender a hora de falar e a hora de calar, a hora de aguardar e a hora de ficar esperando. Pai, eu te peço em nome de Jesus, tira a ansiedade dos meus irmãos. Tira, Senhor, porque na ansiedade o Senhor não opera. Enquanto esse povo bater asa, não vai haver operação do Senhor. Mas quando as asas se abaixarem, a ansiedade baixar, aí sim, nós estaremos prontos para o Senhor operar. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Te agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos que aqui estão.
Te agradeço, Senhor, porque são irmãos que têm tirado o seu tempo para estar aqui ouvindo. E se eles estão ouvindo é porque eles querem a Ti. Então eu te peço, abençoa, guarda, livra do mal, protege. Que eles possam ser colunas de bênção dentro dos seus lares. Que a Tua mão de misericórdia se estendam desde o quarto, a sala, a cozinha, aos alimentos. Pai, prospera os alimentos do meu irmão, dos meus irmãos. Prospera as suas roupas dentro do guarda-roupa. Prospera, Senhor, o seu dinheiro, Senhor, no seu bolso, no seu cartão que aí eles têm. Prospera, Senhor, que nada quebre nas suas casas, que tudo permaneça como precisa permanecer para nós podermos, Senhor, armazenar os nossos alimentos para os momentos que vêm chegando aí. Senhor, eu te honro, eu te agradeço, eu te louvo, porque Tu és soberano Criador nos céus e na terra. Eu te louvo, Pai, por esse momento que o Senhor tem nos dado de compartilhar a Tua palavra. Te agradecemos por tudo, te louvamos, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, acho que nós demoramos um pouquinho, né? Mas, nossa, eu passei 30 minutos. Jesus, me perdoa, tá? Em nome de Jesus, me perdoa aí, tá? Fiquem na graça do Senhor, que o Pai abençoe a todos. E até amanhã, se assim o Senhor permitir. Amém e amém.